Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou demonstrar como que a gente faz a instalação do PNetLab na versão 6. E claro, a gente também vai demonstrar como instalar o Linux Ubuntu 20.04, que é necessário para a instalação do PNetLab. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Pessoal, antes de começar o vídeo, só queria lembrar que a gente tem um grupo do WhatsApp aqui do nosso canal. Então lá o pessoal se ajuda bastante, o pessoal tira dúvidas, compartilha documentações e também se ajuda em estudos em geral para certificações. Outro recado é que a gente tem os nossos treinamentos aqui para certificações Fortinet aqui no nosso canal Sec Infra. Então verifique os links na descrição. Então vamos ao vídeo. Bom, pessoal, eu fiz aqui um README aqui no nosso GitHub para a gente deixar centralizado os links necessários e os comandos necessários. Então eu vou deixar o link desse README aqui na nossa descrição e vocês podem depois copiar com facilidade. Bom, primeira coisa para a gente instalar o PNetLab é que a gente vai ter que fazer o download e a instalação do Ubuntu Server 20.04. Então aqui eu já deixei o link certinho, vai copiar, vai colocar aqui numa barra do nosso navegador e ele vai começar a realizar o download. Então assim que terminar, a gente já dá início. Bom, já terminou aqui o download, agora vamos abrir aqui o nosso VMware. Eu vou usar o VMware como exemplo, mas você pode utilizar num Proxmox, num VMware ESXi, num VirtualBox, no Hyper-V, né, entre diversos outros. No VMware eu garanto que funciona bem, tá? Aqui a gente vem em File, então New Virtual Machine. Aqui a gente pode deixar como Custom mesmo. Aqui em Hardware Compatibility não precisa mexer. E aqui a gente vai selecionar qual o nosso Installer Disk Image File. Então aqui no Downloads, né, eu vou ter aqui o nosso Ubuntu, né, eu já baixei várias vezes para fazer alguns testes. A gente vai clicar aqui em Next. E aqui ele vai pedir para a gente personalizar o nosso Linux. Mas no final isso aqui nem dá muito certo. Mas eu boto tudo aqui Ubuntu mesmo. Até a senha. Aqui o nome da máquina virtual, então eu vou botar PNetLab V6. E aqui o local que você deseja colocar as VMs. Então eu vou criar aqui na pasta, no D2 pontos, eu tenho uma pasta VMs. Então eu vou criar uma pastinha PNetLab V6. Aqui a gente vai dar um Next. E aqui a quantidade de processadores. Eu recomendo você colocar no mínimo 4, né? Se você tiver mais, é melhor. Pode botar um processador e botar 4 cores, tanto faz aqui, né? Ou 2 e 2. Mas eu vou botar 2 e 4 mesmo. Então, next aqui. E aqui é memória RAM. Memória RAM, quanto mais, melhor, né? Então, quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, mais você conseguir botar aqui para ver no PNetLab, mais laboratórios, né? Mais hosts nos laboratórios você vai conseguir colocar. Eu recomendo você ter no mínimo 8 GB, mas se a tua máquina tiver 8 GB, você vai ter que trabalhar com 4 GB, né? Mas saiba que os seus laboratórios vão ser muito limitados. Aqui eu vou colocar 8 GB mesmo, só para o exemplo, né? Vamos usar o Next aqui. Aqui vai ser o tipo da conexão, né? Você pode colocar bridge mesmo. Eu prefiro em bridge. Então, bridge você vai estar na mesma rede, né? Que o seu computador físico. NAT, você vai criar uma rede separada e você vai ter um nateamento, né? Pelo seu computador. Eu prefiro em bridge mesmo, né? Fica mais fácil de você acessar. Inclusive, você pode acessar de outros computadores, né? Ou uma coisa que eu já sugeri para alguns amigos meus era, por exemplo, ele tinha um computador da empresa dele e um computador pessoal dele, ambos com pouca memória RAM. Então, ele deixava tudo fechado no notebook pessoal dele, ele criava a VM em modo bridge, com o máximo de RAM possível, e para fazer os laboratórios ele acessava a partir da máquina da empresa dele. Então ele conseguia economizar um pouco de memória RAM, né, que estaria sendo utilizada pelo navegador, pelo VNC, pelo PUT, e fora, né, o que você tivesse olhando de, por exemplo, um vídeo no YouTube, né, para acompanhar um laboratório. Então é uma possibilidade que vocês podem fazer também. Eu recomendo sempre usar Bridge. Se você tiver alguma dificuldade, pode utilizar o NAT mesmo. Vamos usar o Next. Aqui é o tipo da controladora SCSI, não precisa modificar, pode deixar recomendado. Aqui o tipo do disco virtual, a gente pode deixar SCSI mesmo também. E aqui, se a gente quer criar um novo disco. Eu vou criar um novo disco e o tamanho. Quanto maior o tamanho, melhor, né, para você ter mais espaço.
para fazer seus laboratórios. Mas se você não tiver muito espaço também, você pode botar menos. Eu vou botar aqui, eu recomendo botar no mínimo 100 GB, tá? Vou botar 100 GB aqui. Aqui você pode marcar Story Virtual Disk as a single file, né? Eu prefiro que ele seja um arquivo único, que ele criar diversos arquivinhos, né? Fica até mais fácil de fazer um backup do disco virtual. Eu tenho mania sempre de botar aqui para single file. Você não precisa marcar esse allocate out disk space não. Então o que vai acontecer? Se você não marcar aqui, ele vai ir alocando espaço conforme é necessário. Vou dar um next aqui. Aqui o nome do arquivo, né? Vou deixar o padrão mesmo que ele puxou. Beleza, e aí a gente dá um finish aqui. Ok. Então aqui ele já vai iniciar a máquina, né? E a gente já deve cair na instalação aqui do nosso Ubuntu. Beleza? Aqui a gente pode selecionar a nossa linguagem, né? Como vai ser uma máquina virtual que a gente pouco vai acessar, você pode deixar em inglês mesmo, não tem problema. Aqui é Installer Update, a gente vai botar Continue with Update, né? Aqui é o layout do teclado, então aqui é bom modificar, né? Para português e ABNT, né? Então vamos vir aqui embaixo. Português Brasil. Aqui a variante a gente deixa aqui mesmo. Dá um nome. Aqui ele vai aplicar a configuração. Aqui vai ser a questão do IP, né? Isso aqui não vai ser muito importante para nós no primeiro momento. Vamos dar o dono mesmo. Proxy, não tem. Dono. Mirror address, a gente pode deixar aqui, para dono também. E aqui como que você quer utilizar o disco. Vamos deixar aqui a opção padrão, que é usar o disco inteiro mesmo. Então vamos dar dono também. Aqui a gente dá dono também. Aqui então ele está dando um aviso, né? A gente vai dar continue. E agora a gente vai ter que botar aqueles dados que a gente tinha botado antes, por isso que eu falei que não dá muito certo. Então aqui eu vou botar Ubuntu, 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 Ubuntu também. E dá um done. Aqui a gente marca para instalar o OpenSSH Server. Para você marcar o X, você vai apertar espaço, tá? E aqui a gente vem para baixo, done também. Aqui não precisa marcar nenhuma delas, dá done de novo. E agora a gente vai aguardar o término da instalação. Aqui a gente pode ver, né, que o Ubuntu já está instalando os Security Updates, então a gente pode deixar ele terminar de instalar os Security Updates. E por enquanto a gente vai aguardar mais um pouquinho. Agora a gente pode ver que mudou aqui o botão, né, já está como Reboot Now. Então aqui já terminou, né, a instalação do Security Updates. Então a gente pode clicar aqui em Reboot Now e vamos aguardar o reinício. Ok, terminou o reinício aqui. Vamos logar com o usuário e senha que a gente configurou da instalação. Ubuntu, Ubuntu. E agora a gente precisa ver qual é o IP para a gente conectar via SSH. Então a gente vai usar o comando IP espaço A. E aqui a gente vai ter nosso IP, o 92.168.113. Então vamos abrir o put, 92.168.113. Aqui eu vou dar um Ubuntu, Ubuntu também. E aqui a gente vai dar um sudo, su menos. E aqui vamos confirmar a senha. E a gente vai estar logado como root. Agora vamos voltar lá no nosso GitHub e vamos buscar esse comando aqui. Vamos copiar ele aqui, clicar com o botão direito aqui no Linux para colar e vamos dar um Enter. Agora ele vai começar a instalação aqui do Penet Lab. Então ele vai baixar o que for necessário, vai instalar alguns repositórios e depois vai reiniciar o nosso dispositivo. Vamos aguardar um pouquinho então. Bom, aqui a instalação terminou, né? E aqui ele pede para a gente fazer um reboot, né? Se for a primeira vez que a gente está instalando o Penet Lab, que é o nosso caso. Então vamos executar aqui reboot, bem simples mesmo. Dar o OK, né? A gente perdeu a conexão via put. E vamos ver aqui no nosso VMware o que está acontecendo. Então aqui quando começa a iniciar o Linux, a gente já pode ver que a gente já tem o logo do Penet Lab. Beleza. Aqui vocês podem ver que ele está dando um erro aqui, né, do Intel VTX or AMD, vê que não foi localizado. Então a gente tem que habilitar uma opção aqui no nosso VMware. Tá? Primeiro momento vamos botar aqui o usuário root, Penet. Aqui a gente pode digitar Penet novamente, Penet novamente. Aqui a gente pode deixar o hostname que a gente quiser. Aqui a gente pode então botar qual o tipo de endereço que a gente vai utilizar. A gente pode botar um estático, por exemplo, né? NTP eu não vou utilizar. Aqui eu não vou utilizar proxy, então vai ser uma conexão direta. Beleza. Agora vamos aguardar novamente aqui, reinício.
Ok, vamos logar de novo. Put, pnet. Aqui no caso acabou ficando como DHCP, né? Mas não tem nenhum problema, né? No caso agora a gente vai fazer um shutdown aqui no nosso Pnet Lab. Então shutdown, espaço "-h", espaço now, e vamos resolver aquela outra questão lá do Intel V ou AMD. Beleza, então aqui a gente vai clicar no botão direito aqui no nosso Pnet Lab, Settings. Vamos vir aqui em processadores e a gente vai marcar aqui o Virtualize Intel VTX EPT ou AMD-V. Então a gente vai dar um OK aqui. Lembrando que você tem que deixar habilitado, né, a questão da virtualização, você tem que desabilitar a Hyper-V e outras coisas aqui no Windows. Então eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu explico passo a passo como que a gente faz isso. Agora vamos iniciar aqui o nosso Pnet Lab novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, a gente pode ver que a gente não tem mais aquele erro. E também a gente pode abrir ele então agora aqui pelo put mesmo. Então aqui vamos ter que alterar aqui não accept, put e aqui pnet. Beleza. E agora a gente pode instalar o iShare 2. Então vamos copiar aqui o comando. A gente volta aqui no nosso put e cola aqui. Então beleza. Agora ele vai resolver aqui os nomes, né, corretamente e vai fazer o download aqui do iShare 2. Bom, aqui a gente não precisa adicionar nada, só vamos dando Enter mesmo. Ele vai ir pelos padrões, tá? Legal. Agora a gente pode fazer alguns comandos aqui. Eu vou mostrar como que a gente usa o iShare 2. Então a gente pode botar iShare 2, search, e a gente pode botar o nome da imagem. Então eu vou botar aqui, por exemplo, FortiGate. Ele não achou como FortiGate, então eu vou botar como FGT só. Vamos ver se ele acha. Beleza, aqui a gente vai ver que tem diversas versões. Só vamos ver que nem sempre vai ser as versões mais atualizadas, né? Mas tem algumas aqui que estão até bem atualizadinhas, tipo a 7017. Então, se a gente quer baixar essa daqui, por exemplo, a gente vai vir ver qual que é o tipo, né? Então a gente vai dar iShare 2, o tipo que é QEMU e o ID. Então o ID da 7017 é 535, o tipo está aqui, ó. Então 535. E vamos dar um Enter. E ele vai começar o download dessa imagem. Beleza, aqui a gente pode ver que ele terminou de instalar, né? A gente pode ver que ele já faz o Fix Permissions, né? Então bem legal. Se a gente vier aqui em cd/opt/netlab/addons/qemu, dá um ll, a gente vai ver que a gente já tem aqui o Fortinet FGT 7017 build 0682. O que a gente pode fazer agora? A gente pode acessar o nosso SuperNet Lab aqui no nosso navegador, né? Então vou botei aqui IP, né? Aqui então vou marcar o Offline Mode, a gente pode ver que a gente está na versão 6. Ok, aqui o usuário vai ser admin, a senha é pnet. Aqui a gente tem que colocar esse captcha aqui, que é 3W. Dá um login. A gente pode desabilitar esse captcha, eu acho meio ruinzinho ele, né? Meio chato, né? A gente vem aqui em System, System Mode, e a gente desmarca aqui captcha. Dá um OK. Beleza, não vai mais pedir esse captcha. A gente pode criar um novo laboratório aqui, né? Add New Lab, por exemplo. Teste. E a gente pode criar o botão direito, Node, e já vai ter aqui o nosso FortiGate que a gente já recém instalou. Então, beleza. Você pode também adicionar Network, né? Então a Cloud Zero vai ser a nossa rede bridge, né? Então você vai poder acessar a internet e a sua rede, né, através dessa Cloud Zero. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Teve uma pequena modificação no script, né? Antigamente a gente utilizava o PHP 7.2, mas o 7.2 foi descontinuado, né? E agora foi atualizado para o 7.4. O link do script continuou o mesmo, mas a gente não tinha aqui no canal como instalar a versão 6, a gente só tinha como instalar a versão 5.3.11. Então eu achei interessante que essa versão 6 ela traz algumas melhorias, né? Como um QEMU mais atualizado, então a gente vai ter uma leve melhora na performance. Se você quer ver outros conteúdos sobre o Pnet Lab, considere se inscrever aqui no canal e deixe aqui nos comentários o que você gostaria de ver. Um abraço, pessoal, e até mais.